chegada da assistência? Mas não tá publicando, né, mãe? Não foi ainda não, né? Tá online, só tô esperando ainda. Tá ao vivo. Amor, Mas tem como publicar? Porque eu tô na página dele e não tá Já achando. estão curtindo, tá? já estão curtindo? Já tem aham. Deve ser o... Curtiu isso? Vamos esperar. Curtir rapidinho. Não, mas ainda não Sério? pra mim, ainda não Duas apareceu. pessoas. Eu que vou começar a ser medicina, Elisa, senão eu fico com cara de pata-choque. Já tem 4. Mentira, respira, vai tomando várias palavras. O que eu não achei? Agora, né? Por favor, tu para de fazer rir, porque eu não Tá me no Face contei. do Jocélio. Eu entrei no Face do Jocélio. Mas é, ué. Tá no Face ou tá na página? Aí tem que compartilhar com a Eu página dele, pra sair na dele também, né? É, Né, amor? Não, só Vou te mandar agora. Só que Não, no dele aqui mas pra aí mim ele- não tá não tá aparecendo. aparecendo pra mim. Peraí, gente. Peraí. É pra entrar no Face, né? Entrei Vê no se Face. você não entrou na página. Entrou no Face dele. Eu entrei pelo Face, tava aberta aqui o Face, entrei no Face. Ah, tá. E já tem 7 Tá, visualizações. já Ó, está. ela já tá vendo Tem até as 8, pessoas. 9, 10. Já estou. Recebeu aí. Que bom, né? Deixa eu falar aqui. Apareceu pra você? Eu nem abri, eu mandei pra ele. Só falta o cachorro latindo. Campainha tocando. Meu telefone. Meu celular vai... Eu vou botar em modo avião, ninguém pode ligar. Aí eu posso compartilhar, não é isso? Sim. Aí eu compartilhei com os meus irmãos. E aí, foi? 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 Tá bonito. Aí. Poxa, aí, eu tinha até o óculos. Ah, coisa linda. Pô, ficou legal, ficou ali. Bonito. Ah, deixa eu um pouquinho pra lá. Tá lindo, achei agora. Então você já tá transmitindo, ó, acho que já dá pra você. Já, Deixa pra mim que ainda Mas não tá. 90 horas, poxa, bem. Fizemos um teste. Muito bom. Maria, quando Tem você uma fizer fica assim, pra mim, começa. esse amigo dele. Já tá na Mas eu hora. troco de fio dele. Já. Então, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Como vocês puderam ver no nosso banner, na nossa divulgação, o tema da nossa live é vivências. Vamos falar sempre das vivências das pessoas com deficiência. E o título é Os Desafios Enfrentados pelas Pessoas com Deficiência na Nossa Sociedade. Preciso agradecer ao Célio e ao Ailton por terem me convidado para participar dessa live. Agradecer também ao Douglas e agradecer a Kissla por terem aceitado participar. E passo a palavra para a Kissla, que vai fazer as devidas apresentações. Boa noite, obrigada. Começo então essa live apresentando os nossos participantes. Nós temos aqui a Alana Quintanilha, que ela tem 39 anos de idade, é graduada em Letras pela UFRJ desde 2004, professora de Língua e Literatura Francesa, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira também, atuante desde 2001, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pós-graduada também em Neuropsicopedagogia e Educação Especial. A Alana atualmente está cursando a 2ª graduação. Aqui ao lado nós temos o Jocélio Oliveira, 60 anos de idade, 35 anos de estar na militância pelos direitos da pessoa com deficiência. Primeiramente foi conselheiro, posteriormente vice-presidente no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Duque de Caxias, diretor na Associação Anjos com Deficiência, diretor do Lions Clube Rio de Janeiro Vozes da Polio e teve poliomielite aos 2 anos de idade. Em seguida, Ailton Saturnino, muito conhecido como Tutinho, Ailton Tutinho, tem 47 anos de idade, militante atuante do segmento da PCD há 30 anos, conselheiro no Conselho Municipal dos Direitos de Belfor Roxo, presidente na Associação dos Anjos com Deficiência, presidente da Associação Vozes da Polio, vice-presidente do Lions Clube, Vozes da Polio também, e teve poliomielite aos 9 meses de idade. Agradeço a vocês pela participação dessa nossa live. Douglas Lima está assistindo com a gente com apoio, vai participar da live ajudando a gente com as perguntas. Nós teremos abertura de perguntas no final, ok? Nesse momento a gente faz a passagem do turno para a Alana, que vai fazer um apanhado histórico. Por favor, Alana.
Logo que eu comecei a divulgar a nossa live e enviar para os amigos o banner virtual, uma amiga me perguntou qual seria a relação da psicopedagogia com esse segmento, com as pessoas com deficiência. E bom, dentre vários atributos, dentre tantos trabalhos que um psicopedagogo pode fazer, eu acho que o que vale ser citado aqui, devido ao tema que está sendo debatido, é que o psicopedagogo ele se envolve diretamente, juntamente com o seu paciente, na possibilidade de reaprendizado e no aprendizado, inclusive. Então, como é que eu faço a ponte entre esse saber psicopedagógico e o grupo que aqui se reúne, que aqui se encontra para essa live? Muito se engana quem acha que só precisa aprender a viver em sociedade e aprender a usar, por exemplo, uma cadeira de roda, é aquele que se tornou deficiente já na fase adulta. E isso é uma verdade? De certa forma, sim. A pessoa sabia o que era viver fora de uma cadeira e de repente se vê obrigado a conviver com uma nova realidade. Mas o que as pessoas não imaginam é que também a pessoa que teve, no caso de vocês, polio desde muito cedo e que vive numa sociedade que não está pronta para receber essas pessoas, essa criança, eu vou dizer criança no primeiro momento, já que a polio acometeu vocês quando eram crianças, elas também precisam aprender a viver num mundo que não está preparado para elas. Então, assim, quando uma pessoa, que a gente chama de pessoa típica, né, uma pessoa não cadeirante, ela vai ao shopping, por exemplo, ela não se dá conta, ela nem pensa, ela não reflete sobre se o banheiro tem rampa ou tem escada, ela não pensa, por exemplo, a que altura do chão está o dispenser de papel ou dispenser de sabonete líquido, porque o mundo é projetado para uma pessoa que está de pé, né? Ela simplesmente sai de casa, ela não reflete sobre isso. E uma pessoa cadeirante, sim, ela tem essa preocupação. A partir do momento que ela sai de casa, todos os passos precisam ser, na verdade, precisam ser pensados, porque uma pessoa cadeirante pode enfrentar dificuldades que simplesmente vão impedir aquele dito direito de ir e vir. A pessoa pode simplesmente não conseguir chegar no seu destino. Então, o que eu acho que vale a pena ressaltar nesse momento é que sim, há um aprendizado inclusive nesse sentido, né? Não estou justificando o fato de a sociedade não estar pronta para receber as pessoas e suas limitações, mas enquanto esse ideal não acontece, enquanto esse ideal não é uma realidade, as pessoas precisam saber se virar nesse mundo que não está preparado para receber. E quando eu falo isso, eu falo com muita empatia, porque não vou entrar em assuntos acadêmicos, fazer definições, mas limitações todos temos, cadeirantes ou não, todos temos limitações. E uma vez o Célio falou, e eu concordei muito com essa fala, somos todos potencialmente deficientes. Quem não foi acometido por uma doença e se tornou deficiente na infância, não está livre de, diante de um acidente, se tornar cadeirante e ter que enfrentar essa realidade que eles já enfrentam há tempos. Então, assim, o trabalho do psicopedagogo, voltando, né, ao que eu estava dizendo no início, não levar em consideração e não pensar, não enaltecer a limitação da pessoa, mas pelo contrário, a despeito da limitação, trazer aquilo que é potencialidade, aquilo que é capacidade, valorizar aquilo e incentivar e estimular, incentivar a pessoa a desenvolver a sua potencialidade, que às vezes ela nem sabe que tem e não sabe que tem. E é outra forma da psicopedagogia trabalhar. Aquele conhecimento, aquele saber que a pessoa tem e ela não sabe pôr para fora. Né? É um conhecimento que por algum motivo, ou de cunho psicológico, afetivo, está ali trancado, tá aprisionado, e o psicopedagogo junto com essa pessoa vai trazer à tona esse saber que existe e ainda não foi externalizado. Né? Mas assim, mesmo que a sociedade não esteja pronta para receber as pessoas com deficiência, para acolher essas pessoas, porque elas têm uma vida de fato comum, mesmo que a sociedade não esteja preparada para receber essas pessoas, a gente ainda tem muito que comemorar. Há muito ganho, apesar de tudo. Se a gente fizer um apanhado histórico, se a gente fizer um retorno histórico, o que a gente vê é uma vida de muita limitação, de muito preconceito, de exclusão mesmo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade de pesquisar isso historicamente, mas na Antiguidade Clássica, e você pode até pesquisar os seus filósofos favoritos, provavelmente eles vão falar alguma coisa sobre isso, como Platão, tem uma obra que fala disso,
a criança com deficiência, ela era considerada sub-humana. E ela era jogada da montanha para morrer num penhasco. Então você imagina que nível de crueldade, que falta de empatia, de visão do outro. Quem é esse outro que é diferente de mim? Não havia, simplesmente não havia. E aí com o surgimento do cristianismo, criou-se lá hospitais de caridade e essas crianças ali eram recebidas. Mas eram ainda assim vistas como um castigo que os pais recebiam. O pai muito pecador, na hora de ser punido por Deus, então vinha um filho com deficiência. E assim, cruelmente, assim como algumas mulheres eram queimadas em fogueiras por serem consideradas bruxas, as crianças também eram. E aquelas que sobreviviam, que não eram queimadas, ainda assim eram afastadas dos seus pais porque não era uma criança desejada, não era uma criança bem vista, né? Imagina, ter um filho que você sabe que recebeu o estigma de ser endemoniado. Então era uma coisa de uma crueldade que a gente não consegue, na nossa época, com a nossa mentalidade, a gente não consegue nem conceber. E aí na Idade Média, essas crianças, já na Idade Moderna, essas crianças começam a ser recebidas, né? Há a criação das chamadas Santas Casas, e ali na Santa Casa tem aquilo que em algumas novelas, alguns filmes, certamente alguns de vocês já viram, que é a roda dos enjeitados. Então há um dispositivo com um eixo, ele gira em torno do próprio eixo, com uma abertura. Quando a abertura está para o lado externo do hospital, a mãe vem, deposita, põe a criança ali, já tocou o sino, a freira já veio, vira a roda e recolhe aquela criança. Se essa criança que chega na Santa Casa consegue sobreviver até os 7 anos, ela vai começar a trabalhar já com 7 anos. É mão de obra. Se essa criança chegar aos 7, porque em geral contraía sífilis da ama de leite, havia uma mulher para amamentar essa criança, e que se tivesse sífilis contaminava a criança. Isso quando não morria de maus tratos, de falta mesmo de higiene, falta de cuidado pessoal. E vocês sabem que a pasteurização só foi descoberta no século XIX, então muitas crianças, se a ama de leite tivesse o seio seco, não tivesse leite para amamentar essa criança, a criança eventualmente seria amamentada com leite de vaca e podia eventualmente ser contaminada e morrer. Então assim, era um destino muito trágico, apesar da Santa Casa ainda abrir essa acolhida para essas crianças, né? E aí no século XVII a gente tem a criação do sistema Braille para as pessoas cegas, já se cria um código para ensinar a ler e escrever aquelas crianças que são surdas, e fazer continha também, ler, escrever e fazer conta. Já existe ali mesmo que rudimentarmente uma ortopedia para atender os mutilados de guerra. Então assim, claro que para nós, isso pouco que aconteceu e que surgiu no século XVII é ridiculamente pouco, não atende às necessidades, não inclui, não trata com dignidade, mas já é um avanço, né? Eu acho que o que a gente precisa ver é que não chegaríamos onde chegamos hoje se não tivesse havido todo esse percurso, né? A roda dos enjeitados a gente pode ver como algo muito cruel hoje, devido à noção e o conceito de maternidade que a gente tem hoje, mas na época foi um dispositivo de muita civilização, né? Porque imagina, o infanticídio não era crime, entregar a criança era um ato de consciência, era uma consciência espiritual, religiosa, né? Então eu tinha a possibilidade de escolher matar a criança ou deixar matar ou entregar. E eu entregava, né? Numa época em que o infanticídio não era crime. E aí, se você tem essa visão histórica de como a criança com deficiência era vista, você entende que a gente até hoje viva à sombra de muito preconceito, de muito estigma e até de uma certa mistificação, né? Pessoas que ainda, infelizmente, o Célio e o Ailton vão poder falar disso com mais propriedade, mas que na nossa época, mães e pais que, por pensarem que estão preservando os filhos, esconderem a criança no quarto, ela simplesmente não tem convívio social. E aí você para e pergunta por que isso acontece. Volta para a história. E você vai entender que a história das pessoas com deficiência é uma história de muita luta, de muita dificuldade, né? E ainda assim, o nosso objetivo aqui, sabendo que nós temos uma lei, a Lei 13.146 de 2015, é uma das leis mais abrangentes, uma das leis mais completas para lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, e ainda assim nós não estamos nem perto do ideal, nem perto do que seria o aceitável para trazer dignidade para essas pessoas. Quer dizer, só no século XVII que a pessoa com deficiência é vista como uma pessoa que porta uma doença, e não como um monstro que tem que ser... Exatamente, inclusive pessoas com debilidades mentais, né? Uma pessoa, digamos, né, num linguajar bem popular, dita louca, ela era demonizada. E quando chega no século XVII, você diz que ela é uma doente, então ela ali tem a chance de ser tratada, né?
E aí, o que vale a pena falar nesse momento, né? Então, nós tivemos um período de completa rejeição, em que a pessoa com deficiência de fato não fazia parte, ela é excluída mesmo, pena de morte. E depois, a partir de 1910, o que a gente vive é uma segregação, quer dizer, essas pessoas são vistas, já não são mortas, mas elas estão a parte do convívio social. Quando chega ali no início dos anos 40, o que a gente tem é a integração, ou seja, essas pessoas dividem o espaço social com as pessoas ditas típicas, né? Mas elas não estão fazendo as atividades que as pessoas comuns estão fazendo. Elas estão ali vivendo ao lado, vivendo como coadjuvantes de uma sociedade não cadeirante, digamos assim. E aí sim, só a partir da década de 90, a gente pode falar de inclusão. Ainda não na condição ideal, ainda não na forma como deveria ser. Mas já se fala em inclusão. Eu acho que essa live se faz muito oportuna, inclusive por causa disso. Estamos aqui para debater isso, para trazer isso para um grande público, que não é um público acadêmico, e muitas vezes nem é um público cadeirante, né? Não vive isso, não estuda isso, e que precisa ter os olhos abertos para essa questão. Certo. E já que você falou de inclusão, Alana, eu queria, Ailton, pedir, por favor, que você fale um pouco para a gente sobre como era, como é e como deveria ser essa ideia de inclusão. O que você pode colaborar para a gente? Bom, eu, enquanto pessoa com deficiência, desde os meus 9 meses de idade, eu posso dizer que acho que a gente precisa... A gente vai precisar do microfone. Não, na verdade, o que acontece? Como não está sendo transmitido para o público aberto, a gente vai ter que dar uma interrompida e abrir uma nova sala para abrir para o público. Só tá para os amigos de Jocélio. Entendeu? Então a gente vai dar uma pausa. Ok, então nós vamos fazer um pequeno intervalo para fazer um ajuste técnico e a gente volta rapidinho. Obrigada. Começa no começo ou não? Acho que começa da fala do Ailton. Maria, fechou?